Olá pessoal, tudo beleza? Professor Rickey Félix para mais uma videoaula. Nós aprendemos na aula passada os conceitos iniciais sobre função inversa. Nesta aula nós vamos aprender sobre o gráfico da função inversa e todas as suas características. Se você quer revisar sobre esse assunto, você está no canal certo. Aproveite, assista o vídeo até o final e se inscreva no canal. Bora estudar! Para falar de gráfico de uma função inversa, é necessário a gente comentar algumas características principais da função inversa. Como que a gente resolve uma função inversa? Para encontrar a lei de formação da função inversa, precisamos inverter as incógnitas, ou seja, trocar x por y e y por x. Posteriormente, isolar a incógnita y. Para isso, é importante que a função seja inversível, quer dizer, bijetora. Eu vou repetir isso várias vezes nessa aula. A função só é inversível se ela for bijetora. Aqui nós temos um exemplo de uma função bijetora, quer dizer, é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Uma função é inversível quando for injetora e bijetora ao mesmo tempo. Em outras palavras, quando uma função admite uma função inversa, o domínio da função f, olha, isso aqui é muito importante, pessoal. O domínio da função f será o contradomínio da função f elevado a menos 1. Apenas função bijetora é inversível. Quer dizer, toda vez que eu tenho uma função inversa, nós temos que o domínio da função f é o contradomínio da função f elevado a menos 1. E o domínio da função f elevado a menos 1 é o contradomínio da função f. Então é tudo invertido. O domínio de uma é o contradomínio da outra. Beleza? Se f tiver uma inversa, então os gráficos y igual a f de x e y igual a x são reflexões um do outro em relação à reta y igual a x. Bom, essa reta aqui é a função identidade, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares são a bissetriz do quadrante 1 e 3. Cada um é a imagem especular do outro, quer dizer, o espelho, o reflexo em relação àquela reta. Vamos falar um pouquinho desse espelho. Presta atenção nesse ponto aqui, ó. Aqui eu tenho uma função, que é uma função identidade, y igual a x, né? Que é uma função bissetriz em relação aos quadrantes ímpares. Quer dizer, bissetriz, ela divide o quadrante ao meio. Então, ela passa aqui ao meio, né? Então, nós temos o ponto BA. Aqui nós temos o ponto AB, são pontos reflexos. Os pontos AB e BA são reflexões em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é primeiro e terceiro quadrante. Nesta aula, não é meu objetivo saber qual é a lei de formação da função f ou da função f elevado a menos 1. Eu só quero mostrar para vocês essa característica de construção do gráfico da função inversa. Por exemplo, eu tenho uma função toda esquisita aqui, que eu não sei, né, como que é a lei de formação, e tenho outra aqui que ela é totalmente simétrica, né? Ela é totalmente no mesmo formato, como se fosse um espelho, né? Então, esse ponto aqui, ó, ele é o reflexo desse ponto. Qual é a lei de formação dessa aqui? Bom, no momento não é interessante a gente saber. No momento nós temos que aprender somente essa característica da reflexão. Quer dizer, uma é simétrica em relação à outra. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho mais uma função aqui, ó, né, um gráfico. E eu tenho outra nesse sentido, ó. Eu tenho outra nesse sentido que possui também pontos simétricos. E aqui nós temos a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é y igual a x, que é a função identidade. Então, mais um exemplo aí demonstrado. Vamos mais um. Ó, eu tenho esta função, esta equação, né? Que está aqui esse gráfico. Ficou meio torto, mas não tem problema. Eu tenho outra exatamente simétrica. E como que calcula a simétrica? Como que a gente acha a lei de formação? Substitui o y pelo x e depois nós isolamos mais uma vez o y e a gente vai encontrar a outra equação. Mas o que importa aqui é falar que esta é simétrica a essa, né? Ela é simétrica em relação a bissetriz dos quadrantes ímpares. Mais um quadrante aqui, ó, mais uma reta.
E por último, nós temos aqui, ó, parecida com aquela outra, né? Nós temos essa, ó. E nós temos aqui outra simétrica. Totalmente simétrica. Então, se eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto simétrico aqui. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto simétrico aqui. E aí você vai trabalhando com esta função f e a função f elevado a menos 1. Beleza, pessoal? Então, o objetivo desta aula foi apenas demonstrar que a função f e a função f elevado a menos 1, que é a sua inversa, essas funções são simétricas em relação, esses gráficos, né, são simétricos em relação a y igual a x, que é a função identidade, ou bissetriz dos quadrantes ímpares. Bissetriz porque é uma reta que corta o quadrante ao meio, divide o quadrante ao meio. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau!